Por favor, quem vai apresentar o grupo, Ana Cavalcante, né? Bom, gente, boa tarde, né, a todos. É muito bom estar com vocês aqui nesse encontro. Pede para desligar os microfones, está ruim o som. Tá, eu vou pedir, então, quem puder agora desligar os microfones, para facilitar aqui a gente não ter muita interferência. Tá ótimo, gente, obrigada. Então, ó, muito boa tarde. A gente está hoje encerrando o 8º encontro do Grupo Modos. Esse é o quarto dia do nosso encontro, só que foram estendidos, né, em 4 semanas desse mês de setembro, nesse novo formato. E então, acho que quase todo mundo conhece o Grupo Modos, mas sempre há aqueles que ainda não conhecem. Nós somos 7 professores de programas de pós-graduação de 6 universidades brasileiras, né? Então, temos a UNB, a Unicamp, a Federal da Bahia, a Federal do Rio Grande do Sul, o UERJ, o UFRJ. Acho que eu não esqueci ninguém. O que nos une é esse amor, essa paixão, né, pela arte, pela história da arte, pela crítica de arte, pensar arte. Cada um de nós tem uma pesquisa com tendências variadas, mas nós estamos aqui juntos nessa empreitada. E já tem 4 anos também que nós criamos a revista de História da Arte Modos, que já está indo agora para, eu não sei exatamente, mas são 3 números por ano. Então é um prazer ter 3 números por ano, isso nós estamos, começou em 2017, agora já em 2020. O nosso 8º encontro teve esse tema, né, arte em circuito remoto, justamente que nós estamos aqui nesse circuito remoto. Foram 4 temas de provocação. O primeiro foi o encontro com Paulo Knaus, falou dos objetos do olhar. No segundo, a gente teve Rafael Fonseca, de práticas curatoriais. No 3º encontro, na semana passada, foi com a Isabel Plant, né, da Argentina, estratégias de circulação, e hoje a gente tem o prazer de estar recebendo aqui o Marcelo Jacques Moraes, da Federal aqui do Rio de Janeiro, da Letras, que vai falar, então, sobre as formas críticas. Eu vou pedir, então, agora para os debatedores dessa vez. Sempre a gente tem 2 debatedores do grupo, né? Então vai ser o Luiz Cláudio da Costa e a Marisa Malta. E, Luiz Cláudio, então, eu queria que você te convidar para falar um pouquinho mais do tema de hoje. É isso. Na verdade, Formas Críticas era o primeiro nome, né, Ana? O nome que ficou foi Questões de Forma. Mas, basicamente, a ideia era falar de formas críticas, pensar que formas críticas, né? Na verdade, a discussão começou sobre esse tema como um dos encontros, para um dos encontros. No grupo, a gente descobriu que entre eu e Marisa havia alguma coisa em comum, que era os problemas, no caso da pesquisa da Marisa, dos objetos obsoletos, objetos estranhos, perturbadores. E na minha investigação, o problema da formalização da obra na contemporaneidade, uma formalização que, na verdade, não é propriamente formalista, substancialista. Então, que constitui imagens no espectador mais abertas, enfim. Então, a gente se interessava por esses objetos artísticos ou não artísticos, essas imagens artísticas ou não artísticas, que tinham esse poder, né, essa força. Então, é uma forma com uma força, digamos assim, de perturbar, né, de causar distúrbio e talvez conflito naquele que olha, né? Então, foi aí que eu pensei e sugeri o nome do Marcelo, e foi logo acolhido por todos, que era do Marcelo Jacques de Moraes, que era, no momento, eu estava lendo, inclusive, o livro A Incerteza da Forma, e o texto do Bataille, particularmente, me chamou muita atenção. No livro, Marcelo tem artigos sobre Diderot, Malraux, Deleuze, Bataille, enfim. Mostra a capa do livro, pessoal. Legal. Então, foi esse livro que me fez assim querer convidar o Marcelo para ver se ele nos ajudava aqui com esses problemas. E aí o título, nosso título, não o título do Marcelo vai nos dizer o título dele, mas o nosso título era Questões de Forma.
né? Então é fundamentalmente isso, e aí agora eu chamo a Marise para apresentar o Marcelo para a gente. Gente, boa tarde, né? É um prazer estar com vocês. E, de certa maneira, né, o Marcelo, né, que vem, né, quer dizer, da literatura, das letras, né, de certa maneira é um encontro fortuito, né, essa ideia de um acaso objetivo, e eu acho muito interessante esses entrecruzamentos, né, quer dizer, de disciplinas, para a gente repensar nossas próprias posições. Então, bom, o Marcelo Jacques Moraes, né, portanto, é o professor titular, né, e pesquisador da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atua nos cursos de graduação e no programa de pós-graduação em Letras Neolatinas. Ele é professor convidado da Universidade de Aix-Marseille, né, e possui bolsas de produtividade, né, do CNPq, e é cientista do Estado pela FAPERJ, né, também. É doutor e mestre pela UFRJ e realizou estágios de pós-doutorado na Universidade de Paris 8, com Bolsa CAPES, em 2003, e Universidade de Paris 7, no âmbito do acordo CAPES-COFECUB, em 2010, e na Unicamp, em 2014 e 2015. Foi editor da revista Leia, Estudos Neolatinos, e publicou em 2017 as coletâneas de ensaios A Incerteza das Formas, O Fracasso do Poema e Língua contra Língua, né, as 7 letras. E dirige atualmente a editora do FRJ, né, que daqui a pouco talvez nós possamos, né, quer dizer, pedir um auxílio, né, quer dizer, para o Marcelo, para publicar, né, quer dizer, a produção do Grupo Modos. Mas essa é uma brincadeira, Marcelo. Agradecemos muito a sua participação, né, e dou a palavra a você. Muito obrigada. Bom, gente, eu queria começar agradecendo aqui a acolhida, o convite, né, no grupo de pesquisa de vocês. Tem uma coisa que é interessante, quer dizer, eu fiz a minha graduação em psicologia na UERJ, e era uma época, né, era o começo dos anos 80, né, o começo dos anos 80, em que tinha aquela onda, Bataille chegando no Brasil, o erotismo, tinha o Foucault com o prefácio à transgressão e tal, Bataille chegou com muita força, e aquela onda também, Deleuze, né, Foucault, e foi até a partir desse encontro que eu acabei até depois indo fazer literatura francesa, indo fazer o mestrado e doutorado em literatura francesa, mas foi muito a partir desse encontro com Bataille. E o Bataille era, para mim, isso, o Bataille, sobretudo, do erotismo, o Bataille da experiência, o Bataille da experiência interior, o Bataille do sacrifício. E aí fui parar na Faculdade de Letras, acabei na Faculdade de Letras, e eu, na verdade, acabei fazendo meu mestrado e meu doutorado em torno de Baudelaire, e, na verdade, comecei a trabalhar muito com a crítica de arte do Baudelaire. E quando eu acabei o doutorado, aí eu comecei a me interessar por essa perspectiva da crítica de arte dos escritores franceses, né, os ensaios sobre a arte dos escritores franceses, que tinham uma tradição que remontava justamente ao Diderot, né, assim, né, que tem uns salões, que vai fazer vários salões, e tem uma reflexão justamente, né, sobre linguagem plástica, linguagem literária, né, arte, ensaio, filosofia. E aí eu, nessa época, comecei a atuar na pós-graduação, e aí eu dei um curso o primeiro curso que eu dei sobre isso, sobre a crítica de arte dos escritores franceses, e aí comecei a ler o Bataille, e aí que eu conheci o Didier Berman, e foi um curso, inclusive, que foi aberto para a EBA, e teve, inclusive, alguns alunos, e fiquei algum tempo ali, uns 2 anos, convivendo um pouco com os alunos da EBA, dando curso e tal, e foi ali que eu comecei a ler o Didier Berman, leitor do Bataille, né, que acabou sendo um autor, para mim, que tem uma certa importância, né, um autor que eu gosto muito, e, quer dizer, fiquei sempre indo e vindo a Bataille, e nessa época
dei um curso sobre os textos do Bataille que foram publicados na revista Document, sobre a qual o Didier Huberman fez o livro, né, a Semelhança Informe, né? E nessa época desse curso com um amigo, com um colega da universidade, e nós traduzimos os textos da Document, do Bataille, para o curso. E aí foi um longo périplo, acabamos o livro, a Cosaque Naif, na época se interessou, ia publicar, e tal, mas aí enrolou, não publicou. O livro, esse livro ficou pronto em 2007 e acabou sendo publicado em 2018 pela Cultura e Barbárie, que é o livro dos textos do Bataille sobre a Document, exatamente, esse aí, né? E acabei também traduzindo, aí esse livro acabou que ia ser feito pela Contraponto, pelo César Benjamin, que acabou fazendo só o livro do Didier Huberman, A Semelhança Informe, que eu acabei também participando do projeto da tradução, né? E foi um pouco, nesse âmbito que apareceram alguns desses ensaios que eu acabei colocando aí, fez uma seleção depois, né, que acabaram reunidos aí nesse volumezinho da Incerteza das Formas, né? Então foi um pouco assim essa trajetória, um pouco que assim entre então a literatura e a crítica de arte que se inscreveu o meu projeto em torno da reflexão sobre formas, né? Muito ligado no Bataille a relação entre experiência e forma, né? Eu até planejei como uma epígrafezinha para essa apresentação, aqui não dei título, fiquei com o título de vocês, mas justamente como vocês botaram como título questões de forma, é até uma pequena citação de um texto pouco conhecido de Diderot, que chama Elementos de Fisiologia, e que ele diz assim: o que percebo? Formas. Formas e o que mais? Formas. Ignoro a coisa. Passeamos por entre sombras, sombras nós mesmos para os outros e para nós próprios. Então, essa ideia de vivemos entre formas, percebermos formas. Estamos passeando entre formas que são sombras, né? Um pouco assim, nessa perspectiva da experiência do que seja uma forma, né? E na perspectiva de dar forma ao que seja uma experiência, que a minha reflexão se inscreve, né? O Didier Huberman, inclusive, no livro dele sobre Bataille, ele distingue esses dois modos da experiência, né? Essa experiência ligada ao choque, né? A experiência, né? Uma espécie de provação por que se passa, né? E a experiência do ponto de vista ativo, né? O que o Didier Huberman chama de uma laceração experimental, né? Quer dizer, a experiência no sentido quase, né, na sua origem científica, né? Fazer uma experiência, né? Então, oferecer a experiência, né, como experiência, né? Dar forma à experiência. Então, é um pouco nessa perspectiva que se insere uma questão que é fundamental para o Bataille desde sempre, que é a experiência da comunicação, né? O que se comunica, né? O que se endereça ao outro, a qualquer outro, em qualquer momento. O que se endereça ao outro, o que se comunica ao outro, é sempre da ordem, justamente, o que se partilha com o outro, né? É sempre da ordem né, dessa experiência posta em forma, né? Pôr em forma a experiência, pôr em língua a experiência, traduzir a experiência em forma, né? Numa forma, numa linguagem. Então, essa é um pouco o desafio, na verdade, da comunicação, que, no limite, se coloca sempre como impossível, né? Quer dizer, a comunicação que produz comunidade, que produz compartilhamento de experiências, que produz a possibilidade de experiências, formas compartilhadas, formas, né, num sentido mais geral, né? Vai unir, de certa maneira, Bataille vai falar, né, ele vai falar
uma formulação que vai ser longamente explorada depois pelo Blanchot, pelo Jean-Luc Nancy, ele vai dizer que só se faz comunidade aqueles que não têm comunidade, né? Que a comunidade que é configurável, a comunidade humana que é configurável, né, é a comunidade dos que não têm comunidade, né, da impossibilidade da comunidade. Vamos tentar depois entender o que é isso. Mas, quer dizer, isso tudo se coloca a partir do momento que toda experiência, na verdade, para Bataille, isso é uma formulação que ele vai fazer no livro dele sobre a experiência interior, na verdade, o que ela põe em forma é aquilo que ele vai chamar a mancha cega do entendimento, né? A mancha cega, uma expressão que ele vai usar, que muita gente vai depois retomar, a ideia da mancha cega do entendimento, né? A mancha cega do entendimento no duplo genitivo da coisa, né? Toda experiência, na verdade, ela constitui uma mancha cega no entendimento do que possa ser a experiência, né? E ao mesmo tempo, todo entendimento constitui uma espécie de mancha cega. Todo entendimento, na verdade, é uma mancha cega na própria experiência. Aquilo que não, né, o entendimento impossibilita a formação da experiência, a constituição da experiência como forma. Então, vou colocando essas questões que vão reaparecendo e depois podem reaparecer também na nossa conversa. Essa experiência se oferece, uma outra formulação que o Bataille vai gostar de fazer, é o que ele chama de Bergman retoma bastante, a existência dilacerada, né? O que é a existência dilacerada? A existência dilacerada é justamente essa experiência que o Bataille opõe à ideia de um sistema fechado, ou seja, de um entendimento sem mancha cega, né? A existência dilacerada é essa existência que se expõe, né, de certa maneira, em sua cegueira, né, em sua possibilidade de se estabilizar, de se consolidar, né? Uma formulação que ele faz aqui, por exemplo, num texto famoso dele, que é O Culpado, ele define assim a existência dilacerada: a selvagem impossibilidade que sou, que não pode evitar seus limites, nem tampouco se ater a eles, que não pode evitar seus limites, nem tampouco se ater a eles. Essa instabilidade, né? Essa instabilidade que ele associa justamente ao que ele chama de o impossível, né? É isso que, na verdade, é essa experiência de uma existência dilacerada que é o que interessa a Bataille endereçar ao outro, comunicar ao outro. E é isso que faz comunidade, justamente essa dimensão do impossível. Eu não sei se está muito abstrato, mas vamos ver se as coisas vão se configurando, né? Essa dimensão, né? Essa dimensão se coloca justamente da experiência a partir justamente da experiência de uma certa exterioridade irredutível, né? Uma exterioridade irredutível que é absolutamente paradoxal, né? Essa experiência, esse materialismo do Bataille se expressa justamente por essa experiência, né, de ser atingido, né, por alguma coisa que, ao mesmo tempo, se revela como inassimilável, né? Aquela ideia da experiência do choque, né? Ser atingido por algo, né, que é, ao mesmo tempo, inassimilável, que configura justamente essa experiência de uma inassimilabilidade, né, daquilo que produz, que provoca a experiência, né, da forma que provoca a experiência e que se percebe como forma exatamente a partir dessa experiência, né. Isso, na verdade, né, é isso, na verdade, que a gente pode endereçar aos outros. Essa experiência, né, dessa mancha cega do entendimento, né, que, de alguma maneira, a gente pode endereçar, que a gente pode comunicar uns aos outros. Nesse sentido que, para o Bataille, né, a existência ela não cabe em nenhuma espécie de projeto, né?
A ideia de comunicação, ela está fortemente ligada justamente ao fracasso de todo o sistema, ao fracasso de todo o projeto, né? O que a gente, né, essa tradução da experiência se oferece sempre na sua dimensão de intraduzibilidade, né? Então, esse é até um sentido genérico em que eu trabalho com a ideia de tradução, né? Quer dizer, né, citando o famoso Derrida, né, tudo é traduzível e tudo é intraduzível, né? Toda experiência é traduzível, né, mas a sua traduzibilidade remete sempre à intraduzibilidade. Ao não traduzir, né, eu já estou traduzindo. Ao falar da impossibilidade de tradução, é como a tradução, né? A gente vai falando da impossibilidade de tradução, ao dizer por que uma tradução é impossível, eu já estou, de alguma maneira, traduzindo, né? Então, eu estou traduzindo a impossibilidade de tradução. Então, toda tradução é traduzir a impossibilidade da tradução, né? Mas é a partir daí que você tem a chance, justamente, de um contato. É a partir daí que o Bataille vai definir a emergência do heterogêneo, do que justamente resiste à linguagem, resiste à forma, do que a forma, de certa maneira, sempre ou bem esquece, ou bem expele, né? Mas que, ao mesmo tempo, isso que insiste, que sobrevive, que retorna, que instabiliza a forma, né? Então, a forma forte, a forma crítica, para retomar a expressão ali do Luiz Cláudio, né, que ele usou no começo, a forma crítica é essa forma, na verdade, que é sempre uma forma instável, uma forma que não se configura, que não se estabiliza, né, que, de certa maneira, a gente vai chegar lá, aponta sempre para o seu informe, né, para a sua potência de informe. Isso tudo, né, tem toda essa experiência de instabilidade das formas, ela tem muito a ver, do ponto de vista do Walter Benjamin, né, que para mim também é um ator importante, né, justamente com a experiência da técnica, né, com a emergência da técnica na experiência do cotidiano na modernidade, né? Quer dizer, o Walter Benjamin, eu cito aqui um pequeno fragmento dele num texto do autor como produtor, ele diz assim: o conceito de técnica representa o ponto de ancoragem dialético a partir do qual a antinomia estéril entre a forma e o conteúdo pode ser superada, né? Então, ele vai falar, o Walter Benjamin, como a gente sabe, né, vai falar da transformação dos modos de percepção, né? Ele vai falar, né, ele vai falar, por exemplo, lá no ensaio sobre a reproduzibilidade técnica, a obra de arte na era da reproduzibilidade técnica, ele vai falar da câmera, né, que vai nos iniciar no inconsciente óptico, como a psicanálise no inconsciente, a partir de todos os deslocamentos que ela permite, né? Quer dizer, o Benjamin vai falar justamente da transformação dos modos de atenção, né, dos modos de ser atingido, né, pelo fora, né, pelas exterioridades, pelas matérias do mundo, né, quer dizer, e que implicam, evidentemente, novos modos de saltar ou de cair no desconhecido, né, novos modos de cair no que o Bataille vai chamar de não saber, né, na destruição da linguagem pela linguagem, das formas pelas formas. Quer dizer, essa dimensão de uma experiência do excesso, de um excesso sensível, de uma mobilidade sensível e da produção de próteses incessantes, né, de novas mediações, né, entre o corpo, né, e a exterioridade, né, e os seus próprios limites, vai mobilizar aquilo que o Benjamin, num texto que eu gosto muito, numa das imagens de pensamento dele, que ele chama de o caráter destrutivo, né? Então, é um texto, como todos aqueles textos de imagem de pensamento, algo enigmático, né, que tem, mas em que ele fala justamente do que ele chama de o caráter destrutivo, que não vê nada de duradouro
que vê caminhos em toda parte, que tem de estar sempre a remover as coisas do caminho e que converte em ruínas tudo que existe, que assim ele traça seu caminho, né? Tem a ver aí com os objetos obsoletos, com os objetos perturbadores, né? Toda a leitura que ele vai fazer ali é nisso que o Benjamin, inclusive, vê a positividade do surrealismo, né? Mas, né, e nisso que, ao mesmo tempo, essa multiplicação interminável dos meios, né, ele vai falar disso num texto que chama Experiência e Pobreza, a interminável perspectiva dos meios, né, que constituem o que ele vai chamar de uma nova miséria e os novos bárbaros, né, uma proliferação de acidentes, né? Eu gosto muito do pensamento do Virilio, que vai falar, Paul Virilio, né, que morreu recentemente, acho que morreu ano passado, que vai falar justamente da invenção da toda invenção da técnica, a invenção de toda a técnica é sempre a invenção de novos acidentes, né? E, quer dizer, a gente vive justamente num mundo com a multiplicação das mediações, né, das mediações das relações, das mediações entre formas e mediações entre experiências, né, e nesse regime de infinitização, de conexões e de mediações, né, o que a gente vê é justamente esse caráter, né, destrutivo, como diz o Benjamin, o destruidor, se quiserem, né, que vai convertendo em ruínas tudo o que existe, né? Nesse sentido, né, que eu posso entender, por exemplo, o Bataille, que vai dizer, por exemplo, que cada coisa que a gente olha é sempre a paródia de uma outra coisa, que é sempre ainda uma forma decepcionante de uma outra coisa, né? Então, a gente está, né, esse processo de instabilização radical, né, da relação entre corpos e formas, né, é alguma coisa que vai estar, então, no centro desse pensamento do Bataille, né? E, nesse sentido, né, que o Sartre vai fazer o Sartre vai fazer uma crítica famosa ao Bataille, né, vai chamar o Bataille de místico e tal, e vai querer dizer, ao contrário, ele vai querer dizer justamente que criticar a noção de não saber como uma noção mística, né, o impossível, o desconhecido, e é justamente isso que eu acho interessante, que, na verdade, do ponto de vista do Bataille, o não saber não é o contrário do saber, assim como o impossível não é o contrário do possível, o desconhecido não é o contrário do conhecido, mas são justamente a experiência das formas, né? Quer dizer, o não saber, né, é aquilo que se põe como saber diante da experiência das formas em mutação, né, que, de certa maneira, nos cercam, né? Quer dizer, é o desconhecido que é, quer dizer, a ideia, na verdade, de metamorfose, né? A gente está numa ideia de metamorfose ambulante, como diz o outro, né? Mas uma metamorfose permanente, de instabilidade permanente dos próprios processos perceptivos, né? Dos próprios processos de atenção, né? E nisso que o Bataille, ele vai dizer, ele diz isso numa carta dos anos 50, ele vai dizer que a posição filosófica dele é fundada no não saber relativamente ao conjunto. Quer dizer, o saber, diz ele, diz respeito apenas aos detalhes, né? Então, é a partir dos detalhes do saber que a experiência que se configura é sempre a experiência do não saber, né? Então, naquela dimensão, né, da laceração experimental, do processo experimental de dar forma à experiência, né, aquilo a que se chega sempre é a uma forma que traz consigo o seu informe, que traz consigo a sua mancha cega, né? O Didier Berman disse, acho que é no Que Vemos, o que nos olha, uma frase famosa: todo olhar traz consigo sua névoa, né? Então, essa dimensão né, da imagem, da experiência que se produz, da forma que se produz, é uma forma que traz consigo, digamos assim, a sua mancha cega. Por isso que o materialismo da forma em Bataille, né, ele vai falar disso num determinado momento, num dos textos da Document, se não me engano, não sei se é no materialismo ou baixo materialismo e a gnose, ele vai distinguir justamente um materialismo
ontológico de um materialismo dialético, né? Um materialismo ontológico que quereria pensar justamente uma exterioridade irredutível e, na verdade, como eu falei no início, quer dizer, essa exterioridade do Bataille é paradoxal, porque é uma exterioridade da relação, né? É um materialismo, na verdade, o materialismo do Bataille é um materialismo que pressupõe, digamos assim, uma dimensão compósita, né, entre objetos heterogêneos, né, entre objetos irredutíveis às máquinas homogeneizantes, na verdade, que todo processo de mediação em si procura, todo processo de mediação, todo processo de tradução, todo processo procura, de certa forma, é sempre um processo de deter o processo, de reter o processo, de reter a forma, mas, como vai dizer Bataille, de certa maneira, toda forma traz consigo o seu informe, né? Bom, então a gente está sempre com essa ideia de que toda forma, na verdade, é forma em contato, é forma em relação, forma emaranhada, forma em luta, né? Fórmula constituída a partir de uma historicidade, né? E, ao mesmo tempo, de uma dimensão deficitária, né? Forma em movimento, né? Tem um texto muito interessante e que retorna pouco, que é um texto do Benveniste sobre a noção de ritmo, que é muito interessante, que o Benveniste ele faz todo, né, aquele processo de pensamento do Benveniste, que ele vai lá falar dos usos históricos da palavra, na filosofia e tal, e ele vai mostrar justamente como a noção de ritmo, né, ele vai querer ler dessa maneira, né, na verdade, a perspectiva dessa imagem mutante, né? O que é o ritmo? É um movimento de dissolução de uma forma, né? O ritmo é aquilo que, na forma, a impele a tornar-se outra, que impele, né, que mobiliza esse seu processo, né, de metamorfose, né? Então, essa ideia justamente né, do ritmo como relação, né, uma relação de uma coisa com o seu próprio devir a partir justamente do contato, né? O Didier Berman rouba uma formulação do Victor Hugo, né? O Victor Hugo, nos Trabalhadores do Mar, que ele fala das semelhanças deslocadas, né? Né? Que é justamente essa ideia, né, das coisas que se tornam semelhantes por uma relação aleatória que elas estabelecem, né? Por uma relação aleatória, relações aleatórias que são, de certa maneira, impulsionadas, justamente, voltando ao Benjamin, né, pela inserção da técnica, das próteses, né, na vida cotidiana. Então, quer dizer, o contato abre as formas para o seu informe, permitindo que, né, que, de certa maneira, se explicitem essas homogeneizações, as máquinas homogeneizantes, né, que as regulam, de certa maneira, que regulam essas formas, né, e que permite, então, que se escape justamente a esse processo de homogeneização. Então, a forma que... É a partir daí que o Bataille vai conceber o que ele chama da heterologia, né? Um exemplo muito explícito, né? Esse exemplo do primeiro artigo dele na Documando, que é o Cavalo Acadêmico, né? Que eu não sei se alguns de vocês leram, mas é um artigo em que ele vai falar o Bataille, que era um numismata, né, um homem eruditíssimo e tal, e ele vai falar justamente das moedas
gregas, dos cavalos em que tem as efígies de cavalos acadêmicos, cavalos muito bem desenhados e tal, e ele vai comparar justamente a moedas gaulesas encontradas, né, dos gauleses, em que haviam o que o Bataille chama de cavalos dementes, né, né, cavalos, né, completamente monstruosos, né? E o Bataille chama isso justamente de uma extravagância positiva, né? Uma extravagância positiva que se coloca justamente como o que ele vai chamar de forma dilacerada, né? Que o Dilberman também vai se apropriar, né? Então, que remete não a... mas, evidentemente, que essa forma monstruosa, né? A forma informe, ela só se dá a ver na perspectiva, como diz o próprio Bataille, dos redingotes matemáticos, né? Ela só se dá a ver na perspectiva, eu só digo informe de alguma coisa que, de alguma maneira, remete a uma forma, né? Eu não digo informe do nada. O informe já é um recorte, já é um recorte de forma, né? Mas o informe que interessa ao Bataille não é uma forma mal formada, mas uma forma justamente que se põe em relação e que problematiza justamente a ideia da forma instável. Então, a forma informe, ela não interessa como uma forma a ser exposta, né, na sua informidade, mas ela interessa justamente na relação que ela estabelece com outras formas, né? Isso, né, isso do ponto de vista do conceitual, né, quer dizer, o que vai definir esses objetos, que não deixam de ser os objetos obsoletos, os objetos perturbadores, né, esses objetos instáveis e intrigantes, esses objetos o Bataille vai definir desde cedo, ele vai usar essa expressão desde lá do final dos anos 20, né, que eu saiba, desde ali um texto que ele vai escrever criticamente para os surrealistas, um texto sobre Sade, ele vai falar do famoso tout autre, né? O completamente outro, né? Quer dizer, justamente esse caráter absolutamente heterogêneo e irredutível, né? Que configura, na verdade, toda a experiência, né? Que é ele que se trata de alguma maneira de se comunicar, né? Quer dizer, esse caráter justamente que implica a mancha cega do entendimento, que implica a vertigem da razão, que implica a vertigem da atenção, né? Então, uma espécie de vertigem da atenção que permite justamente reescrever nas formas, de alguma maneira, a materialidade irredutível das coisas, né? Então, justamente, quer dizer, a experiência, a condição da experiência, na verdade, é sempre, né, e a gente vai saber disso, evidentemente, é uma experiência, por exemplo, que a psicanálise com a qual a psicanálise vai trabalhar, né? A experiência justamente da distração, né? Essa experiência, quer dizer, as coisas chegam, o tout autre pode aparecer, de certa maneira, né? Justamente nesse déficit, de certa maneira, da atenção, né? Até, só para a gente, eu não estou acompanhando muito o tempo, mas até para um dos textos que eu pensei em ler para vocês, eu vou colocar esse texto, que é um texto do Walter Benjamin, um dos textos dele do Imagens de Pensamento, que eu acho que dá bem a imagem disso, um texto que... Peraí, a gente lê, aí eu... como é que eu faço mesmo? Compartilhar a tela. Compartilhar. Apresentar, compartilhar a tela. Ele não está querendo ir, ó. Compartilhar. Ele só está abrindo cancelar. Não, você tem que clicar dentro da telinha que aparece no próprio Meet antes, para ele poder habilitar. Apresentar. Aí boto aqui, a tela inteira. Isso, agora você clica na telinha dentro do Meet. Tá. Ah, tá. Para habilitar. Tá. Então, eu vou botar aqui. Esse texto
Comer. Um texto do Walter Benjamin que quem não conhecesse podia achar que era do Bataille. Eu acho. Né? Vou ler. Jamais provou uma iguaria, jamais degustou uma iguaria quem sempre a comeu com moderação. Assim se conhece, talvez, o prazer da comida, mas nunca a avidez por ela, o desvio do caminho plano do apetite que leva à mata virgem da comezaina. É na comezaina, a saber, que estes dois se reúnem, a imoderação do desejo e a monotonia com que ele se sacia. Comer, isto significa, antes de tudo, comer radicalmente. Não há dúvida de que isso alcança mais profundamente a coisa devorada que o prazer. Por exemplo, quando alguém dá uma dentada na mortadela como se fosse pão, se chafurda no melão como numa almofada, lambe caviar de papel farfalhante e sobre uma cuia de queijo Edam, se esquece de tudo o que mais existe na terra para comer. Como foi que eu soube disso pela primeira vez? Foi diante de uma decisão das mais difíceis. Uma carta devia ser despachada ou despedaçada. Há 2 dias a trazia comigo, porém, sem pensar naquilo. Eis que no barulhento ramal ferroviário eu subira até Secondigliano, atravessando a paisagem corroída pelo sol. O povoado jazia solene na quietude cotidiana. Único vestígio do domingo que passara. As varas nas quais rodas luminosas haviam oscilado, os rojões haviam se inflamado. Mas agora estavam lá, despidas. Algumas traziam à meia altura um escudo com a figura de um santo de Nápoles ou a de animal. Nos celeiros abertos, mulheres sentadas debulhavam milho. Caminhava devagar, como que anestesiado, quando vi, à sombra, uma carreta de figos. Foi por falta do que fazer que me dirigi até ela. Foi por desperdício que, em troca de algum solde, pedi meio quilo. A mulher pesou generosamente, mas quando os frutos pretos, azuis, verde claros, violetas e marrons estavam no prato, verificou-se que a mulher não tinha papel de embrulho. As donas de casa de Secondigliano traziam seus recipientes e ela não estava preparada para atender a um globetrotter. Contudo, senti vergonha de renunciar às frutas e fui-me embora. Figos nos bolsos da calça e da jaqueta, figos em ambas as mãos estendidas à frente, figos na boca. Agora não podia parar de comer, precisava tentar me defender o mais rápido possível contra a massa de frutas robustas que me havia atacado. Mas aquilo já não era um comer, mas um banhar-se, pois o aroma resinoso penetrava minhas coisas, se grudava às minhas mãos, emprenhava o ar, através do qual eu levava a minha carga. E então sobreveio a culminância do sabor, na qual, quando o fastio e a náusea, as últimas curvas, estão dominadas, o panorama se abre numa imprevista paisagem do palato. Uma maré de avidez, sem sabor, sem limite, verdoenga, que nada conhece a não ser a onda viscosa e fibrosa da polpa da fruta aberta, a total transmutação de prazer em hábito, de hábito em vício. Crescia em mim o ódio por aqueles fígados. Por aqueles figos. Tinha pressa de me arrumar, de me livrar, de me desvencilhar daquela massa que regurgitava, que se desintegrava. Comia para exterminá-la. Quando arranquei o último figo do fundo do meu bolso, nele estava colada a carta. Seu destino estava selado. Também ela devia ser sacrificada à grande limpeza. Tomei-a e rasguei-a em 1000 pedaços. Bom, então esse texto do excesso, né, né, é praticamente ser atacado pelos figos, como ele mesmo vai dizer, né, quer dizer, diante sempre isso, né, quer dizer, a gente vê aí toda a cena surrealista, né, o sujeito, o flaneur, a cena ali flanando pela cidade com uma questão, né, e de repente um
em um ataque, né? Isso a gente poderia chamar do que o próprio Walter Benjamin chama, a propósito do surrealismo, né, de uma iluminação profana, né? Justamente se referindo a uma imagem, né, que não se anula diante daquilo que ela aparentemente significa, né? De uma imagem do mundo que me invade, né? Ele é invadido, o corpo, né? Que se desafoga de seus, né? Dos rumores interiores, né? Para se dedicar àquilo que ele chama de acomezaina, né? Despertando, de certa forma, para esse completamente outro, né, para esse tout autre, né, das formas. Um outro exemplo que eu não vou colocar aqui para não me alongar mais muito, mas um outro exemplo, que é um exemplo que eu até também trabalho um pouco nesse artigo sobre Bataille, é o exemplo do verbete da arquitetura, né, em que ele fala justamente a arquitetura, um dos verbetes do Cumin, em que ele vai falar justamente da lógica da majestade, da autoridade dos grandes monumentos, e que ele vai, né, opor justamente ao trabalho da pintura moderna, né? A pintura moderna, na verdade, ele fala, né, quando ele fala da arquitetura, ele define assim, né, os homens representam aparentemente no processo morfológico apenas uma etapa intermediária entre os macacos e os grandes edifícios, né? Então ele fala desse processo aparentemente civilizatório, que é o processo justamente de transformação, né, de toda forma em monumento, né? Então, da monumentalização das formas, da consolidação das formas, né? E ele vai justamente falar de maneira positiva aí, né, no contexto da pintura moderna, como uma espécie de extravagância positiva, como ele dizia também das moedas dos gauleses, né, que permite justamente perturbar o elemento que é uma espécie de elemento perturbador da lógica do monumento, né. Nesse mesmo número da revista, o Karl Einstein, né, que é um crítico alemão, né, que certamente vocês todos conhecem, e que dirigia a revista junto com Bataille, ele falando da pintura do Masson, do André Masson, um estudo etnológico sobre o André Masson, ele vai falar do que ele chama de forças alucinatórias que abrem uma brecha na ordem dos processos mecânicos e introduzem o que ele chama de blocos de acausalidade nessa realidade que foi tomada absurdamente como una. Quer dizer, blocos de acausalidade, né? Quer dizer, a experiência do comer é, de certa forma, a introdução de um bloco de acausalidade, é a questão do acaso objetivo, né? De certa maneira, né? O acaso que vem, na verdade, selar uma experiência, né? Da mesma maneira que o Giacometti, né, vai encontrar as cabeças das esculturas, né, ali nos antiquários de Paris, de certa forma, para resolver o problema, né, da escultura dele, né, o Walter Benjamin vai encontrar os figos para resolver o problema da carta que ele tem que mandar ou despedaçar, né? A carta se despedaça por si própria, né? Então, a gente tem essa dimensão da iluminação profana, né? Essa dimensão do acaso objetivo e do modo como, né, essas experiências vão se miscuir, né, entre as formas estabilizadas, né, do pensamento e da cultura. Esse desaparecimento, né, nesse artigo ainda sobre arquitetura, o Bataille fala assim: o desaparecimento da construção acadêmica na pintura é o caminho aberto para a expressão
dos processos psicológicos mais incompatíveis com a estabilidade social. Mais uma vez, o Bataille vai falar o caminho aberto, e eu associo isso justamente ao caráter destrutivo de que fala o Benjamin, né? O caráter destrutivo vê caminhos em toda parte, né? Esses blocos de acausalidade são processos destrutivos que permitem justamente a emergência de outras associações, de outros emaranhados, né, e que permitem ver o Bruno Latour, né, nesse processo dele aí todo de pensar aí as condições de uma política contemporânea, né, do que ele chama de agentividade, ele vai falar da agentividade, né, dos elementos heterogêneos, né, que se põem em relação, os terrestres, como ele chama, né, os viventes, os terrestres, como o Latour chama, ele fala dessa agentividade, quer dizer, é a agentividade das coisas que, de certa forma, desperta, né, nesse processo de exposição insistente nas mediações, né? Quer dizer, aqui, de certa maneira, a gente está vivendo um momento estranho, né? Porque, de certa maneira, a gente está vivendo, por conta do isolamento, né? A gente está vivendo, na verdade, essa perspectiva dos encontros a partir, justamente, né, dos caminhos aqui da rede, né, das redes sociais, da internet, das navegações, etc. Mas são caminhos, são caminhos homogeneizantes, né, porque são caminhos que são mediados pelos algoritmos, né, que são, na verdade, que nos põem, que são formadores de bolhas homogeneizantes, né, e que, na verdade, a gente acha que está aqui livre, caminhando, né, a gente sabe que não está, né, a gente sabe que não está, quando está navegando, quando está fazendo pesquisa, quando está procurando formas, né, a gente está, na verdade, sendo absolutamente encaminhado, né, para um regime de homogeneização, para regimes, né, a gente sabe que isso tudo aqui são máquinas homogeneizantes, né, e que justamente relativiza um pouco a própria dimensão do que possa ser o acaso objetivo, né? Quer dizer, que acaso que se coloca aqui para nós, por exemplo, através dessas formas de mediação, né? Por isso que o Latour ele vai falar, ele tem um conceito interessante, que ele vai falar justamente das zonas críticas, né? Da busca dessas zonas críticas em que justamente a agentividade, como ele diz, né, dos objetos, né, dos terrestres, como diz o Emmanuel Coccia, né, A Vida das Plantas, ele fala de pontos de vida, né, ele usa a expressão pontos de vida em contraposição à ideia de pontos de vista, né? Então, ele usa essa ideia dos pontos de vida, dessa agentividade, mas esses encontros, né, necessitam justamente do exercício disso que o Walter Benjamin chama de o caráter destrutivo, né? Nesse sentido, né, tudo isso para dizer, finalmente, que a distinção entre matéria e forma, né, ela só pode ser feita na perspectiva do objeto particular, nunca no âmbito do conjunto das coisas, né, como ele dizia, o saber diz respeito a experiências particulares, o não saber ao conjunto das coisas, né, onde justamente essas semelhanças deslocadas podem permitir, né, a gente passar justamente da ilusão de um materialismo ontológico, né, substancial, né, o Luiz Cláudio falava, né, de pensar a formalização da obra a partir de uma perspectiva não formalista, não substancialista, e eu proporia, né, que a gente pudesse falar justamente, quer dizer, se fosse o caso de falar com Bataille e com Benjamin, né, de um materialismo dialético,
né, de um materialismo dos entrelaçamentos, das relações, dos movimentos, das agentividades. Eu acho que eu já falei 45 minutos, né? Eu vou ficar e a gente conversa, talvez, né? Assim, desculpem assim uma coisa meio desorganizada, mas é difícil para mim o que é mais difícil nesse processo novo é justamente essa dificuldade de encontrar o caminho da exposição, né? Que não seja às vezes lendo um paper e que não seja ao mesmo tempo num espaço pequeno, oferecer alguma coisa né, que seja relacional, né? Mas vamos ver se algum efeito se produz. Obrigada, Marcelo. Olha, foi ótimo, mesmo desorganizado, né, estamos entre os limites das formas e dos informes, né, mesmo no discurso. Né, então, de certa maneira, é sempre muito estimulante. Acho, inclusive, que a gente tem que, né, estimular mais encontros, né, quer dizer, entre, né, o campo da literatura, né, quer dizer, da arte, né, essas outras várias formas. E eu queria, né, começar, quer dizer, com algumas questões, né, porque no sentido, quer dizer, a forma, né, em termos da sua materialidade, ela geralmente ela provoca uma sombra, né? E toda forma traz, né? Se toda forma traz o seu informe, quer dizer, ao se deparar, né? Quer dizer, ao contrário, o informe, ou ao se focalizar no informe, com a ideia, né, dessa mancha negra, a gente, nesse processo inverso, iríamos atrás da forma, né, quer dizer, nesse embate entre essas duas questões dialéticas, porque, como eu tenho trabalhado com os chamados objetos, né, do mal, os objetos malditos da história da arte, portanto, aqueles que não foram contemplados, né, dentro da perspectiva, né, da história da arte canônica, essa questão de ir atrás do informe fica justamente num desequilíbrio entre, quer dizer, qual seria, quer dizer, essa característica, quer dizer, dessa desfiguração de uma forma e tentar formalizá-la em termos de discurso, né, quer dizer, em termos do entendimento da sua idiosincrasia, né. Ao mesmo tempo, quer dizer, a forma, né, quer dizer, nos é dada a ver, né, essa questão da forma que nos presentifica, né, a gente acaba estando diante de uma encenação do olhar, né? Isso tem uma relação com a atuação entre o sujeito e o objeto, e eu lembrei da questão do Bataille, né, dessa busca da experiência interior, né, portanto, desse sujeito, e, né, dessa busca de descobrir uma turbulência do sujeito, né? Essa ideia do não saber, né? E, ao mesmo tempo, eu que trabalho também com muitos objetos do século XIX, né, como, de certa maneira, né, o Benjamin, né, foi provocado por eles, eu lembrei, inclusive, do Gombrich, da ideia do sentido da ordem, né, de se buscar numa composição decorativa, né, a imagem que agrada, né, uma imagem de uma certa beleza homogênea, e, ao mesmo tempo, quer dizer, como, de certo modo, as pessoas que foram afetadas por essa homogeneidade, né, quer dizer, buscaram um desraigamento desse olhar, né, no sentido quase libertário, né, de buscar ultrapassar essa homogeneização. E, ao mesmo tempo, eu penso, né, na questão da escrita, né, dos historiadores da arte, das suas narrativas, e que seria, digamos, a partir desse contato, né, ou das manchas, ou da percepção do informe, de uma escrita do impossível, né, e que a gente poderia relacionar com uma forma também do impossível, né, e que, de certa maneira, muitos artistas contemporâneos acabam desenvolvendo, né, trabalham com essas prerrogativas, né?
e, de certo modo, as interpretações, as leituras, as escritas, né, sobre muitas dessas impossibilidades acabam não sendo, né, quer dizer, traduzidas em algumas interpretações, né, quer dizer, dos historiadores ou dos críticos, né? E, de certa maneira, né, quer dizer, como a gente poderia, né, quer dizer, estimular, né, um trabalho científico, de pesquisa, de crítica na arte, que o pesquisador saia de si, né, e que, de certa maneira, que ele possa ser, né, incomodado no seu olhar e que ele possa, de certa maneira, fazer um discurso, né, numa heterologia, né? Eu começo por aí. Você começa pelo impossível, né? Olha, primeiro, né, quer dizer, a gente tem, evidentemente, todo né, o que fundamenta, né, essa discursividade, né, do Bataille, né, quer dizer, o ensaísmo do Bataille, de certa maneira também acho eu o ensaísmo do Walter Benjamin, por exemplo. Primeiro, assim, eu acho que é o desinteresse pelo objeto estético enquanto tal. Né? Não há um interesse pelo objeto estético enquanto tal. Né? Não há um interesse pelo objeto estético alocado, digamos assim, no campo estético. Né? Então, quer dizer, o que interessa, como diz o famoso prefácio aí do Ollier, né, que está aí na tradução do texto da documento, o que interessa ao Bataille é o valor de uso do impossível, né? Então, essa perspectiva do valor de uso. Né? Então, acho, né, que o Bataille não opera, né, no sentido de possibilitar ou de permitir ou de estimular, digamos assim, uma escrita que se mantivesse, né, numa perspectiva de um discurso conceitual. Por isso, o que o Bataille e o Benjamin têm em comum também, né, é muito difícil, por exemplo, operar com os conceitos não são operacionais. Né? Os conceitos são, de certa maneira, são encenados, né? Quer dizer, são dois autores, né, que se valem desse processo da montagem, da articulação textual, que não os torna operativos. Né? Eles são, digamos assim, eles propiciam, talvez, uma experiência daquilo que eles encenam. Né? Então, a própria dificuldade de pensar o que seja, né, inclusive o artístico, literário, por exemplo, a gente sabe que o século XX o século XIX, o século XX é o momento de problematização do próprio campo, né, o campo, né, e né, então o campo tem sempre essa dimensão, essa desconfiança em relação a si mesmo, né, a linguagem que desconfia permanentemente de si própria, né, o Bataille vai dizer, né, que um ensaio filosófico só pode encerrar numa gargalhada, né? Quer dizer, só pode se encerrar num espasmo, né? Quer dizer, então a própria ideia, né, a escrita do impossível, seria uma escrita do impossível, que seria uma escrita da experiência, dessa experiência justamente da instabilidade, tem que ela mesma proporcionar de maneira com a sua... mas a gente tem um problema, né? A gente tem um problema, um problema que é o problema, assim, o que é o estilo, o que é um sintoma, né? Assim, né? O que a gente faz, né? Quer dizer, é o problema o problema do pensamento desde o século XVIII, o problema entre o determinismo e a liberdade, né? Em que medida, né, eu sou sujeito dos meus atos, é o problema da psicanálise, eu sou sujeitado por eles. Né? Evidentemente que toda busca artística, toda busca, uma certa... Né,
a partir da modernidade, né, com esse aparato, né, o Baudelaire tem um poema chamado Destruição, né, onde ele fala do aparato sangrento da destruição, toda essa dimensão destrutiva, essa produção, o caráter destrutivo, né, de que fala o Benjamin e tal. Quer dizer, esse é o nosso processo, na verdade, de construção. A gente sabe que a gente tem que destruir, né? Quer dizer, tem todo o problema lá do Derrida, por exemplo, ele vai inventar a desconstrução a partir da destruição também, né? Então, esse é um problema, né? Esse é um problema que nós temos e acho que é um problema do qual nós não saímos, né? Quer dizer, nós vivemos um embate, quer dizer, com as máquinas homogeneizantes, né? Um processo de controle permanente, né? Aquilo que o Deleuze vai começar a chamar lá atrás de sociedades de controle, né? Um processo permanente de rearraigamento, né? Você falou né? Uma das palavras interessantes até dos intraduzíveis do francês e português é o dépayser, né? O dépaysement, que é o desenraizar, desarraigar, né? Que é de certa maneira desconcentrar a atenção, né? Dispersar a atenção. Então, o que a gente vive, a gente vê isso muito, a gente vê isso na arte, a gente vê isso na literatura, né? Exercícios, por exemplo, justamente de dispersão da atenção, de desorganização. A gente trabalha o tempo todo, na verdade, buscando a desorganização, né? Buscando a desmontagem, né? A desmontagem do corpo, né, do nosso próprio corpo, nosso próprio modo de perceber, de andar, de caminhar. Então, quer dizer, toda a história da arte do século XX, da literatura, de certa maneira, está ali trabalhando para desorganizar o corpo, para desorganizar a percepção, né? E esse é digamos assim, é o processo dialético, né, de desorganização e reorganização, né? Então, uma escrita do impossível, né? Uma escrita que levaria em conta, quer dizer, é uma escrita que visa produzir a turbulência, mas a gente não, assim como não é louco quem quer, né? Assim como não se entedia quem quer, assim como não se entristece ou não se alegra quem quer, né? Quer dizer, nós somos corpos expostos, né? Justamente aos corpos do mundo, aos agentes do mundo, né? Então, acho que o exercício, todo o exercício intelectual, né, nesse sentido, ele vai passar, eu acho, que por estratégias, né, estratégias de toda ordem, né, que são estratégias de desorganização, estratégias de desordenação, né, estratégias né, então acho que de desestabilização, né? Na verdade, a Nathalie Sarraute escreveu um livro que eu acho que é lindo até hoje, que é um livro dos anos 40, já não sei mais, que é um livro chamado A Era da Suspeita, né? L'ère du soupçon, né? E eu acho que, quer dizer, nós entramos na era da suspeita e a suspeita tem que ser um exercício do cotidiano, né? Então, o exercício da suspeita em relação às linguagens, né, a toda linguagem, a toda forma, né? Então, por isso que a gente está sempre desarmando as formas, né? Desarmar. O Derrida até no texto dele que chama Que Cosa é la Poesie, que é um texto que ele escreve com uma revista italiana, né, que o texto que saiu originalmente italiano, ele fala disso, né, ele fala para responder, porque esse Que Cosa é la Poesie, na verdade, é uma pergunta da revista que tem que responder em 2 páginas, 3 páginas, sei lá, né, e aí ele fala, tem que, o Derrida, né, tem que desmontar a pergunta, tem que desmontar a ideia de não existe a poesia, só existe o poema, só existe a cada vez, né? Então, é isso, não existe o que seja o discurso possível, só existe a cada vez, né? Então, acho que a arte é um pouco, né? A arte, de certa maneira, não sei se mas se tornou, de certa maneira, esse lugar justamente
né, de tentar pensar a relação entre verdade e singularidade, né, quer dizer, onde justamente, né, a verdade deixou de estar ligada à ideia de substância, de universalidade, né, e ela passa a ser, na verdade, a verdade, por exemplo, da psicanálise, por exemplo, né, a verdade de uma certa tradição filosófica contemporânea, que é a verdade da singularidade, né. Então, acho que a questão, assim, do ponto de vista do discurso sobre a arte, por exemplo, do discurso sobre a literatura, por exemplo, eu acho que essa é uma das questões, quer dizer, a teoria só se faz no tratamento crítico, no tratamento do objeto específico, do objeto singular, né? Então, acho que é um pouco isso, não se pode pensar a arte ou a literatura, ou tipo, sem, né, tá, de certa maneira, sempre pela mediação material de uma forma concreta. Então, que coisa é a poesia? Né? Você só pode desconstruir a questão, você não pode responder, né? Você só pode desmontar a questão, né? E você vai desmontar a questão sempre a partir de um rastro de um poeta, de um rastro de uma obra, de um rastro de uma singularidade, né? Um rastro de uma forma, pondo formas em contato, né? Então, acho, não sei se eu estou respondendo de alguma maneira a sua questão, mas, assim, quer dizer, é isso, a gente só pode girar, né? A gente só pode girar e a partir, né, de algum encontro, né, falar, né, a partir do, quer dizer, então acho que é isso, quer dizer, acho que a arte e a literatura, eles têm essa dimensão material do encontro, vamos encontrar, né, e aí isso é uma perspectiva, né, é isso que eu estava dizendo, a gente está aqui, por exemplo, né, mediado por essas telas, né, pelas telas que estão absolutamente filtrando, pautando as nossas possibilidades, né, algoritmando, não sei se já se usa esse verbo, algoritmar, né, ritmar, né, algoritmando, né, né, os nossos encontros, né, e justamente retendo as possibilidades, né. Obrigada, Marcelo. Vai agora, Luiz. Não sei se eu posso fazer uma pergunta e depois a gente passa para o público ou é demais? Não vai poder, Luiz. Marcelo, eu tenho uma pergunta, eu tenho a impressão que esse problema da forma e das formas, né, como questão, assim, é um problema que a gente está lidando sempre com a própria ideia de homem, com a imagem do homem, para ser mais material, mais materialista, não como ideia, mas como materialidade do homem, né? Como imagem do homem. E aí, o Benjamin, que você mesmo gosta tanto ali do Experiência e Pobreza, que você falou hoje, ele fala de uma ele fala imagem do homem tradicional como sendo o nobre, o solene, né? Então, a gente poderia dizer também essa ideia de sujeito autônomo, forma, né? Essa forma do homem que seria uma forma autônoma, nesse sentido, materializada em formas também autônomas, que você chamou de formas monumentalizadas, né, estáveis ou formalistas, como a gente diz, são imagens do homem, né? Poderíamos dizer que são imagens do homem. E aí eu acho que a gente está colocando em questão essa imagem do homem, né? Essa imagem da humanidade, essa imagem que o humanismo tradicional construiu, de certo modo. E aí o Benjamin fala no Experiência e Pobreza também desse homem que voltou da guerra, né? E ele diz que esse homem que voltou da guerra, ele está nu, deitado como um recém-nascido nas fraldas sujas de nossa época. Uma frase que me dá arrepios. E aí eu penso no que o Levinas chamou de humanismo do outro homem, né? Que é um livro que
eu leio, releio e não entendo, sempre entendo um pouquinho, sempre desentendo muito. Se nós não estamos falando dessas formas não monumentalizadas, incertas e tal, como imagens, outra imagem do homem, outras imagens do homem, né? Que não seriam monumentalizadas, mas que seriam, se não são formas autônomas, são formas que em contato. Então, é uma outra forma do homem que o próprio Levinas fala de inter-relação, colocar em relação, colocar em contato, quer dizer, são formas que estão colocando em contato outras formas, né? É isso que eu queria te perguntar, se não estamos aí tentando formular mais do que uma recusa ao homem, é uma construção de uma imagem, uma outra imagem do homem, né? De um outro humanismo do outro homem, sei lá. Eu acho que sim, ele acaba Estou falando, tô. Ele acaba experiência pobreza, né, com essa imagem que ele fala do homem nas fraldas sujas de sua época, e ele vai falar dos novos bárbaros, né? Então ele fala de uma maneira interessante, né? Assim, esses novos bárbaros. Você sabe que eu assim, acompanhando agora, assim, eu não acompanho totalmente, mas assim fiquei acompanhando agora um pouco o Bruno Latour, nessa coisa do fim do mundo, do antropoceno e tal, né? E assim, eu associei muito rapidamente essa coisa dos homens que vivem com pouco, né? Que essa dimensão toda, essa necessidade em que nos encontramos diante do fim do mundo, de viver com pouco, etc. Eu me encontrei muito com essa imagem dos novos bárbaros, né? Do novo bárbaro, que é isso, a experiência em pobreza. A pobreza é uma pobreza, um empobrecimento, claro, o Benjamin está falando ali, uma pobreza no sentido do legado a ser transmitido, né? Tem toda essa questão da experiência que não tem mais sentido transmitir, etc. Mas tem, ao mesmo tempo, quer dizer, nesse esvaziamento, de certa maneira, né, dessa própria possibilidade de transmitir, de transmissão, né, essa desconfiança né, que passa a ser a nossa diante de qualquer legado que se queira transmitir, né, toda essa perspectiva que você tem, eu acho que, assim, tentando retornar à sua pergunta, né, eu acho que tem uma visão bastante ambivalente ali do Benjamin, no sentido de considerar ao mesmo tempo, esse excesso de meios e essa pobreza, de certa maneira, também como uma chance, para usar uma palavra de que o Bataille gosta, né, a vontade de chance, né, a chance justamente como esse sentido da abertura, né, que vai caracterizar justamente esses humanos sem legado que nós nos tornamos, né? Esses humanos, na verdade, soltos, né? Sem legado aparente. Agora, é isso que eu estou dizendo, a gente está aqui, acha que está solto, mas não está mais solto nada, quer dizer, tem sempre as máquinas homogeneizantes e as máquinas, mas tem um lado interessante, o lado da pobreza, né, o lado da pobreza, o lado da permissividade do deslocamento, né, o modo como somos instados a abrir mão, né, das nossas culturas atávicas, né? E de certa maneira, isso... eu andei lendo agora recentemente por conta de uma amiga que está relendo o Edouard Glissant, né? A Ana Kiefer, professora da PUC, uma amiga que está fazendo todo um trabalho de novo em volta do Edouard Glissant, que é um escritor antiliano, né? Muito interessante, que vai justamente trabalhar com essa ideia
justamente das culturas compostas, né, da criolização, como ele vai falar, a criolização, esse movimento que a gente tem de transformação rápida das línguas, né, de contatos entre línguas, né, que ele vai começar a trabalhar com essa ideia da cultura compósita e tal, né, que eu posso associar todo esse pensamento da agentividade do Bruno Latour. Quer dizer, eu acho sim que tem um novo humanismo, que todo esse pensamento, digamos assim, esse pensamento que, de certa maneira, dispõe a atenção ao heterogêneo, que dispõe a atenção ao desenraizamento, ao desarraigamento. Eu acho que isso é a chance, digamos assim, que em toda a sua ambivalência, né, o Walter Benjamin e o Bataille, de certa maneira, também vão. Eu até fiz, não sei se eu fiz um ensaio recente justamente sobre Bataille e Benjamin, que eu falo em que eu aproximo justamente o Bataille falando ele vai falar aí na Document tem um artigo que é sobre os Blackbirds. Os Blackbirds eram uns negros americanos, né, que iam fazer um espetáculo em Paris, então ele vai falar aí naquele projeto da Document, que é bem interessante, então ele bota aqueles negros americanos todos vestidos de terninho no convés do navio de um lado, por outro lado aquelas fotos, né, do Museu do Homem em Paris, né, dos negros supostamente selvagens, né, das tribos distantes, etc. Ele põe tudo isso junto, e eu até fico... e ele fala, né, aproximando um pouco, assim como tem os cavalos acadêmicos e os cavalos dementes dos gauleses, né, ele aproxima os negros americanos, na verdade, de uma espécie de demência também, bem interessante e tal, que eu aproximo justamente desses novos bárbaros do Benjamin, do final de Experiência e Pobreza. Mas eu acho que é assim, que eu acho que tem essa intuição, né, da chance. Aliás, esse livro do Bruno Latour, agora, né, Onde Aterrar, é porque eu falei dele, porque eu li agora há pouco, mas Onde Aterrar, né, que é o livro que ele fez, que foi traduzido agora aqui no Brasil, que ele fez, acho que o ano passado, na França, termina com um textinho que ele escreveu já na pandemia, né, que foi traduzido pelo Eduardo Vieira de Castro, que um texto que circulou aberto, vocês devem ter visto por aí, que é um texto que ele fala da chance, justamente, né, dessa chance da desaceleração, chance que já acabou, né? Já perdemos rapidamente a chance, mas a chance, né, essa chance da desaceleração. Espera aí que eu tenho que andar aqui e achar uma tomada, porque o computador está chegando. Mas, enfim, acho que tem... quer dizer, como diz o Roland Barthes, né, a linguagem é fascista. A linguagem, ela obriga a dizer. Então, a gente está aí no processo da desconfiança, da desconstrução, da suspeita, etc., mas toda linguagem ela tem a sua dimensão, por isso que o Bataille vai falar da extravagância positiva, né? Essa dimensão de positividade. Espera aí, só sentar em outro lugar, porque perto da tomada aqui. Mas não sei se respondi, mas acho que é um pouco isso. Acho que, quer dizer, a cada vez que você, né, todo gesto crítico, né, todo gesto que aponta, digamos assim, uma dimensão crítica, uma dimensão de crise, uma zona crítica, a gente está falando sempre na expectativa do contato com um vir a ser, né? Quer dizer, o crítico, né, o gesto crítico é sempre um gesto que quer apostar em alguma dimensão de devir, né? Então, assim, ali as fraldas sujas da época, né? Aquela nova miséria, como ele fala, né? Esses novos bárbaros, né? É um devir, né? É um devir. Tem ali quer dizer, tem aquela ambivalência que ele tem, inclusive, em relação, né, aos meios técnicos e tal, que ele tem sempre uma relação que a gente nunca sabe dizer em que medida aquilo é
uma aposta, né? Ele tem os dois lados o tempo todo, né? Então, quando ele vai falar, por exemplo, a proposta do inconsciente ótico, por exemplo, é uma visão interessante, positiva, né, da reprodutibilidade técnica, o modo como aquilo desorganiza justamente a percepção de uma maneira que é interessante, né, que muda a dimensão, inclusive a percepção aurática da obra a partir dessa experiência de deslocamentos e tal. Beleza. Fátima que comanda agora? Ou somos nós? Pode abrir para o público, se alguém quer fazer alguma pergunta, à vontade. É isso. Alguém se habilita? Tá, então vai, Fábio. Não, eu quero perguntar uma coisa concreta, a palavra não pode ser essa, né? Não, a gente está discutindo justamente isso. Mas como é que foi a sua experiência de traduzir o Bataille, por exemplo? De traduzir justamente a revista, né? Os textos dessa revista que são tão impregnados aí de vitalidade, sei lá, né? Como é que foi para você isso? Aí ele está mostrando aqui, o Luiz Cláudio está mostrando, né? A outra, né? Também, a Cefalha. A Cefalha. É a outra, Quer dizer, você mesmo no início da sua fala, você disse que demorou muito tempo, que tem, assim, anos, né, até ficar pronto, entre o ficar pronto e o traduzir, mas como é que foi isso para você? Acho que eu estou ouvindo um eco aqui. O que o Bataille tem, né? O Bataille tem uma sintaxe muito tortuosa, né? Assim, ele tem, né? E ele tem assim, document, até que são textos relativamente. Eu agora até fiz há pouco tempo uma outra tradução de conferências dele que ainda não saiu, mas assim. O problema é um pouco esse, né, que ele dificulta, ele torce as frases, né? A impressão que dá é que ele faz uma frase em estilo direto, como o francês gosta, e depois ele começa a torcer, né? A impressão que dá. Então, isso é sempre muito difícil, tem às vezes um limite que beira, né, o não senso, né? E isso, o tradutor tem sempre um pouco esse problema, né? Porque, quer dizer, quando o texto tem um acabamento estranho, as pessoas, se gostarem, responsabilizam o autor, se não gostarem, responsabilizam o tradutor, né? Então, quando o texto soa bem a ele adora o autor, e quando o texto soa mal a ele detesta o tradutor. Então, tem sempre essa dimensão um pouco estranha. Então, às vezes, agora, por exemplo, que eu fiz essa... Então, os textos da Document, eles tinham um pouco isso, mas eles tinham muito, assim, uma relação muito forte com as imagens, que ajudam, assim, muitas vezes a traduzir, né, ajudam a tomar uma decisão de tradução, né, porque ele tem um diálogo, uma conversa com as imagens importante, né. Na verdade, o texto acabou demorando muito, porque foi mesmo, quer dizer, ele ficou parado, né, ficou parado muitos anos por conta da falência da COSAC, que faliu, mas continuava dizendo que ia fazer, depois, enfim, foi um pouco por essas razões. Mas agora, por exemplo, eu traduzi agora uma série de conferências, na verdade, inéditas das obras completas e tal. Então, tem muita conferência que na França se publica, sim, uma transcrição igual, né, às vezes com uma pontuação esquisita, né, porque é isso, às vezes, coisas gravadas ou coisas que alguém gravou e transcreveu, ou coisas que foram lá e pegaram os manuscritos dele e tal, e colocaram nas obras completas. Então, muitos textos inacabados, isso é uma coisa mais complicada, porque aí você... Como é que se traduz o ilegível, né? Aquilo que é ilegível, né? Então, sei lá, se você encontrar
um Guimarães Rosa ilegível, você diz, o Guimarães Rosa é genial, ele é ilegível. Então, como é que você traduz o ilegível? Como é que você lê o ilegível? Né? Já é torná-lo um pouco menos ilegível. Né? Então, ler o ilegível, você nunca leu o ilegível como tal, como um informe. O ilegível é a mesma coisa que o informe. Quando você chama de informe, você já está pondo em contato, né? Com uma forma. E quando você chama de ilegível, você já está pondo em contato com uma legibilidade. Né? Então, o Bataille tem isso, ele foi deixado, e ele, na França, na própria França, então tem muitos textos dele, as obras completas dele, vocês sabem, que são imensas, né? São 12 volumes de 700 páginas, 600, 700 páginas, quer dizer, é muito grande a obra dele, né? Mas tem muita coisa assim nesse estado. Né? Ao mesmo tempo tem isso, né? Quer dizer, são muitas conferências, né? Então isso também tem um outro lugar, né? Mas é isso, como tem, sei lá, né, como o pessoal faz lá, os psicanalistas fazem com os seminários do Lacan, por exemplo. Aí tem o dono da legibilidade, que é o Jacques-Alain Miller, que é o dono da legibilidade. Mas aí ficam aquelas circulações piratas, né, de ter, não, Lacan aqui não botou vírgula, quem botou a vírgula aqui foi o Jacques-Alain Miller, né, e tal. Mas o que significa ter ou não ter a vírgula? Então, isso são tarefas do tradutor, né, porque tem mas então o Bataille, eu acho que o problema maior do Bataille é realmente a sintaxe, não tem um problema de léxico, não tem, mas tem esse trabalho mesmo tortuoso que é o da sintaxe dele, que não é francesa, né? A tradição francesa do discurso ensaístico é muito, né, aquela tradição lá que se fala, né, o que se pensa claramente se enuncia claramente, né, como é que chama, esqueci o nome dele, do poeta francês lá, esqueci o nome dele, mas que diz a formulação clássica, o que se enuncia, o que se pensa claramente se enuncia claramente. Então, esse mito da língua francesa, da clareza francesa, o gênio da língua francesa e tal. Mas, enfim, não... Obrigada. Tem uma pergunta do Paulo Quinaus, né, Maria? Paulo, você quer fazer a pergunta ou não? Você está por aí, Paulo? Paulo, ele colocou escrito aqui. Então, vamos lá, eu vou te perguntar. Eu estou aqui, mas não fazia questão de aparecer, não. Minha pergunta é muito singela. Eu fiquei interessado, foi na relação do Bataille com a coleção de numismática dele. Você podia comentar um pouco disso? E se ele tinha outro tipo de coleção? E se ele mesmo, em alguma parte, se define como colecionador? É mera curiosidade, mas eu acho que pode ajudar a ilustrar um pouco esse sentido da forma ou do disforme na obra de Bataille. Eu acho que a coleção do Bataille, né, é a Biblioteca Nacional, né? Quer dizer, o Bataille trabalhou na Biblioteca Nacional a vida inteira, né? Inclusive, né, tem a relação com Walter Benjamin tem esse grande momento, né, que as passagens de Paris foram legadas ao Bataille, foram dadas nas mãos do Bataille, né? Até o Agamben recuperou, né, uma nova versão ali no final dos anos 80, 90 das passagens de Paris a partir do material da Biblioteca Nacional, mas acho que o Bataille, assim, ele vai ter esses textos, ele vai ter alguns textos muito herméticos e tal, sobre numismática, alguns textos que aparecem bem na juventude dele, né, com essa erudição do numismata, digamos assim, né, mas todo esse interesse que ele vai ter pela etnografia, né, pela antropologia, né, então ele vai. Mas acho que pessoalmente ele não foi um colecionador, não. Acho que ele não foi, não. Assim, não tem nenhuma notícia, assim, por exemplo, da casa do Bataille, do museu do Bataille, do não sei o que do Bataille, assim, como Breton, por exemplo, né? Breton, que era um grande colecionador, né? Tinha milhares de coisas, né? Milhares de objetos de toda procedência, né? Acho que o Bataille era um erudito do livro, né? Ele era um leitor voraz, era essa a questão dele, né? Da Biblioteca Nacional, né? Passou a vida inteira lá, né? E eu acho que, assim,
as montagens que ele faz, né, são nessas... Quer dizer, tem esses grandes textos deles, muito conhecidos, textos acabados, que a maioria deles ele publicou em vida, né, a experiência interior, o erotismo, a literatura e o mal, o texto, né, um texto sobre o fascismo, né? Mas, assim, nessas conferências, talvez que ele se espalhasse um pouco mais com referência, vai falar dos astecas, vai falar de... Mas fala de tudo, né? Então, ele fala isso, fala dos povos africanos, fala da América Latina, fala, até tem um texto dele até que fala do racismo no Brasil, ele fala, assim... Então, acho que ele não tinha essa relação com um objeto, assim... de maneira tão sistemática. Acho que a grande experiência que ele faz é essa experiência meio coletiva na Document, né, na revista Document, com todos aqueles antropólogos, aqueles artistas, né, mas que também é uma experiência bem eclética, né, de objetos os mais das procedências mais... Então, essa, digamos assim, essa concentração erudita na numismática, eu acho que é uma coisa da formação dele ali inicial e que faz dele, digamos assim, potencialmente um cara atravessado pela curiosidade antropológica, né, etnográfica e tal. Mas acho que foi fundamentalmente um homem do livro, um homem do texto, né? E aí, alguém quer fazer uma pergunta? Alguma questão? Está todo mundo caladinho. O que foi, Luiz Cláudio? Não te ouvi. Se não tiverem, eu tenho mais uma. Então vai. Vai lá, Luiz Cláudio. Não quero segurar a palavra, mas... O público está tímido. Então eu vou fazer. Não, eu acho curiosa a diferença da leitura sobre o informe da Rosalind Krauss e do Yves Lambois. Liga a sua câmera aí, Luiz Cláudio. Perdão. Eu tive que te ligar porque eu estava olhando meus livros aqui para achar o informe da Rosalind Krauss, não queria ficar... Então, que eu acho bastante diferente, né? Porque no caso do Yves Lambois e da Rosalind Krauss, o informe não tem forma, né? É não metáfora, é não figura. E no caso do Didi Huberman, e pelo que eu li do seu trabalho, que tem uma relação com o Didi Huberman, mas tem uma independência bastante grande de leitura e de observação dos textos, de organização dos textos do Bataille para a leitura do informe, é também bastante distinta dessa negação da forma, né? Eu queria que você pudesse comentar alguma coisa sobre isso, porque sempre me incomoda essa leitura que foi tão assim forte, né? Que nas artes foi tão difundida também, essa leitura do Yves Lambois, que é não semelhança, não figura, não imagem, não forma, né? Queria que você comentasse. Olha, até como eu disse de outra maneira, pensando nisso antes, né, eu acho muito difícil assim, você sustentar a perspectiva de uma negatividade radical, né? Eu acho que assim, a negatividade está sempre desembocando, né, no contato, né? Assim, você, né, aquilo que você, de alguma maneira, você recusa, né, você recoloca em outro patamar. Tudo isso só para dizer que eu não consigo pensar, né, eu não consigo... continuo achando, por exemplo, né, válida lá, por exemplo, aquela perspectiva um tanto quanto didática, mas que eu acho que é interessante, do Didi Huberman, por exemplo, quando ele coloca essa
essa dinâmica entre o homem da tautologia e o homem da crença, né, lá no Que Vemos o Que Nos Olha, né, quer dizer, o homem da tautologia, o homem ali do objeto minimalista, you see what you see, o que você vê, o que você vê, né, e o homem da crença, né, que na verdade, né, vê o sublime, né, o que se vê é mera mediação para o apagamento daquilo mesmo que se vê, né? Então eu acho que você tem toda forma, né, digamos assim, né, o pensamento é associativo, né? Né? O pensamento funciona por associação, né? Basta dar um nome a uma forma, né, nomeá-la, né, que você já retira a forma dela de si mesma, né? Então, como manter, por exemplo, né, uma forma que só se dispusesse ao olhar, né, que calasse absolutamente a linguagem, a dimensão associativa? Eu acho que isso não é pensável. Então, quer dizer, isso é colocado como uma forma que persevera em si mesma. Nenhuma forma persevera em si mesma, né? Toda forma se deforma no contato com outra linguagem, né? Então, eu tenho dificuldade de pensar assim, numa perspectiva que quisesse manter, de qualquer maneira que fosse, alguma autonomia à forma, como autonomia da linguagem, como tudo se traduz imediatamente, tudo se traduz no que se oferece a percepção, se traduz, né? Se traduz em outra percepção, se traduz em outra forma, né? Então, acho que não tem muito como... Então, para mim, é muito difícil, assim, não sei se era esse o caminho da sua pergunta, mas é muito... Porque essa leitura está distante para mim, assim, eu li há muito tempo, em forma mode d'emploi, né, em forma lá aquele catálogo e tal, mas tem uma pegada assim um pouco formalista, um pouco, né, não sei se é isso que você vê também, né? Exatamente, eu teria até um textinho aqui que figura essa imagem de que eles falam, mas quando você fala assim, a forma põe em contato, eu adoro isso, a forma põe em contato outras formas, porque na verdade é também a forma põe em contato aquele corpo que está olhando, né? Uhum. Então, aquele corpo tem todas as seus sintomas, você tem uma coisa que você fala num de seus textos, que é falando da experiência do olhar nos dois, Bataille e Benjamin, você fala de que a experiência do olhar é uma rua de mão dupla, né? Uhum. É o olho que olha e que é olhado por dentro, né? Como esse sintoma de que o Didi Uberman fala. Isso. Fala. Não, por isso que eu falava da dimensão, né? A experiência que conta para o Bataille é justamente essa dimensão paradoxal, né, de uma exterioridade irredutível, mas que é necessariamente só se oferece como tal na medida em que me invade. É isso. Né? Só se oferece como irredutivelmente fora na medida em que me invade. Então, essa é a dimensão do paradoxal, né? Então, quer dizer, uma forma autônoma seria uma forma que perseveraria, né, em si mesma, independentemente do contato, né? Que não propiciaria justamente o contágio, o contato, né? Não, tá ótimo, falou. Então, quando você disse uma leitura formalista do informe, né? Foi o que você, de certo modo, está dizendo. O textinho esse que eu tenho aqui para ler é do Figura, né? Do Yves Lambois, dentro do... É justamente sobre a figura que ele está atacando. Né? O Yves Lambois, enfim, juntamente com ela, porque, de certo modo, eles dois ali estão meio concebendo juntos, ele diz metáfora, figura, tema, morfologia, sentido, está atacando aqui o Didi Uberman, né? Tudo isso que se assemelha a alguma coisa, né?
morfologia, sentido, tudo isso que se assemelha a alguma coisa, tudo isso é justamente o que o informe, a operação do informe ataca, né? Crushes, pisa, né? Que, portanto, para eles, tudo isso não passa de rubbish, bobagem, né? Eles são... Eu tenho a impressão de que você falou tudo. Eu nunca pensei nessa formulação que você deu, que é de uma leitura formalista do informe, mas é justamente isso que eu queria formular. Que você formulou de maneira bacana. Alguém gostaria de mais uma pergunta? Vamos tirar o sangue do Marcelo. A gente está se aproximando das 5 horas, né? Acho que é mais ou menos o teto, né? Mas se alguém quiser fazer uma pergunta, é agora, né? Fátima. Oi, Carol? Oi, perdão, é Carol. Na verdade, o meu marido está assistindo comigo. E ele é da literatura. E ele gostaria de fazer uma pergunta. Tem problema? Claro que não, né? Tá bom. É o Daniel. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo, Daniel. Tudo bom? Tudo bem? Obrigado. Não, eu fiquei pensando, quando você estava falando da interpretação da noção de poesia e de arte, né, como um sistema em oposição a essa ideia que você trouxe de cada indivíduo que está desenvolvendo, né? E aí, eu na verdade, assim, isso me lembrou a noção do Piglia de teoria do complô, e como que ele vai referenciar isso a partir do Bataille, né? De que, na verdade, os sistemas teriam um enunciado de como eles funcionariam, mas que eles, na verdade, funcionariam por uma série de jogos de relações que ficam abaixo dessa superfície, né? Que não podem ser... e que são contrários a esse enunciado. Enfim, você acha que essa noção se aplica a isso que você estava falando da obra de arte e da poesia? E, em segundo lugar, se você saberia me dizer aonde está isso no Bataille? Porque desde que eu li esse texto do Piglia, eu busco essa referência no Bataille. Qual é o texto do Piglia, hein? É a Teoria do Complô, que ele publica Teoria do na Complô, Serrote, né? no número 23, se eu não me engano. Não, eu tenho esse livro, mas eu não li. Eu tenho em espanhol. Mas eu não sei exatamente o que ele cita, não. Pois seria até... Olha, eu vou até me dar como dever de casa isso. De retomar, de ler esse texto que eu, na verdade, não li. Eu me lembro até que eu comprei em Buenos Aires, onde vocês estavam da última vez, não era isso? Mas eu realmente não vou ficar te devendo assim, porque não tenho uma referência, não sei dizer, tem que ver, teria que olhar, mas vou olhar. Obrigado. Bom, Fátima, talvez fosse bom pensar em fechar, né? Se ninguém mais, o público está tímido aí, então acho que a gente... Tímido não é tímido, é porque acho que está todo mundo aqui reflexivo. Eu queria só uma coisa que eu não agradeci ao Marcelo em momento algum, publicamente. Eu queria agradecer ao Marcelo agora ao fim da palestra e do debate, da conversa, pela palestra e também pelos textos que eu andei lendo e que eu gostei muito, fiquei bem entusiasmado. É bacana você estar aqui com a gente. Não, foi muito bom, Marcelo, porque realmente, como eu já tinha comentado, nesses encontros fortuitos, né, são extremamente estimulantes, né, porque acaba nos, digamos, afetando, né, quer dizer, tanto nas suas questões da literatura, quanto nas nossas questões, né, quer dizer, na arte, e só realmente agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Foi muito, muito bom. Tá bom, gente. Foi... Marcelo, porque eu acho que foi assim, foram
2 horas que passaram, né, voando, e eu vou sair daqui e vou comprar o livro. Que bom. Bom. Um deles, né? Vou começar pela Incerteza da Forma aí. Vou começar por esse porque muito instigante, muito bacana, viu? Né? É das formas que você comprou na internet, eu falei errado. Bom, gente, foi um prazer. Eu acho que o começo talvez tenha sido um pouco concentrado demais, um pouco disperso e concentrado ao mesmo tempo, mas acho que a conversa foi boa, né? Foi. Sim, certamente. Obrigada. Tá, então tá, gente. Obrigado e fico disponível para um próximo encontro aí, tá? Tá, vamos então. Fechando. Gente, muito obrigada aí à audiência de todo mundo. De todos. Isso. Fica bom. Boa tarde a todos. Foi uma delícia estar com vocês. Muito bom. Marcelo. Oi, Mazé. Obrigado, Mazé. Muito bom. Legal, Mazé. Tchau de todos. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, gente, então. Obrigado, hein? Obrigada, Marcelo. Muito obrigada.